Gente, mesmo que eu seja repetitivo, eu não vou tentar, porque a riqueza do debate que vocês trouxeram é tão grande que eu não consegui costurar alguns dos temas que podem ser comuns aos três grupos. Então, eu vou tentar, da forma mais direta possível, responder alguns dos questionamentos. Primeiro, do grupo 1, dinheiro público é resolver a questão do capitalismo. É sempre bom a gente entender que o Estado é capitalista. O Estado só não é capitalista, neste momento, em Cuba. Então, só para deixar claro, mesmo na China, o Estado é capitalista. É híbrido, mas ele é capitalista. Então, a gente precisa entender, porque se não entendemos essa lógica, nós não vamos valorizar a importância da democracia. Porque a única chance que nós temos de questionar a ação do Estado a favor exclusivamente do capital é através da democracia. Então, nós, de esquerda, que nos queremos de esquerda, temos que ser democráticos até a medula, senão nós não conseguimos fazer esse tensionamento. Segundo, a mídia não tem espaço para o contraditório. A mídia não tem espaço para o contraditório. Quem trabalha como jornalista sabe disso, que quer pautar o Augusto, mas o Augusto não é bem visto. Se for na mídia local, não é bem visto. Eventualmente, a mídia local pode abrir um espaço para uma coluna de um de nós para contestar, porque aí fica parecendo que que o contraditório está ali, mas a distribuição do espaço entre posições é muito mal distribuída, muito mal feita, para praticamente tudo. Tudo aquilo que conteste o sistema não interessa. Eventualmente, como é agora o caso da pandemia, a nossa querida Etel Maciel, né, que com toda a contribuição dela, está tendo um pouquinho mais de visibilidade na mídia, mas isso é só momentâneo, né? Essa contestação não interessa. Bem, ouvir a sociedade, aí está o desafio. Como é que a gente vai ouvir a sociedade? Nós temos que começar a ouvir a sociedade a partir dos territórios. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de irmos lá ao território, que é tão cara ao Carlos Rara, que está aqui, que me honra muito com a presença dele uma vez mais, e lá no território. Pode ser o território do bem. No território do bem pode ser só o Bonfim. E lá no específico, para ouvir a sociedade, para dialogar com a sociedade, porque nós perdemos essa capacidade. Estamos perdendo de milhões a zero, porque quem é que dialoga com esses territórios? Aquilo que há de mais conservador e reacionário, tanto a mídia quanto as igrejas ortodoxas que estão lá. Tá? O Papa Francisco, neste momento, desempenha um papel de tensionador. O que o Papa Francisco está fazendo nele, eu vou voltar a essa questão do Papa Francisco mais umas duas vezes, que tem outras perguntas, mas nós temos que entender o papel do Papa Francisco nesse momento, não é como de contestador, não. Ele não está contestando o sistema capitalista, não. Ele está tensionando a respeito das raízes da crise para dizer, olha, tem que agendar outras coisas. Tem que agendar a biodiversidade, tem que agendar a educação, tem que agendar o respeito à pluralidade étnica, tem que agendar a pluralidade cultural. Bem, alguém falou em adotar a nova geração. Eu acho que a nova e a velha geração. Eu acho importante, sim, porque Davos já fez isso. Davos já adotou a nova geração. Quando vocês forem olhar quem são os Global Shapers no Brasil e no mundo, porque está no mundo inteiro, tem comitê dos Global Shapers no Brasil inteiro. Eu acho que Vitória já vai fundar um comitê. Tá? Então, esse povo está trabalhando. Tá? E está adotando principalmente os mais novos, e os mais novos vão chamando os velhinhos lá, de vez em quando botam lá um velhinho, botam lá um com mais de 50 anos. O Clare Francisco também está tentando fazer isso, mas só que é uma escala absolutamente desproporcional. O grupo 2 começa com afetou, afeta e afetará.
a todas e todos nós. E é fundamental, a partir dessa observação absolutamente correta, na minha avaliação, e precisa, que Bretton Woods afetou, afeta e afetará nossas vidas. O consenso de Washington afetou, afeta e afetará as nossas vidas. E Davos afeta e afetará as nossas vidas. Por quê? Porque isso não é uma passagem de bastão. Agora fecha Davos, fecha Bretton Woods e entra o consenso de Washington. Agora fecha o consenso de Washington e entra Davos. Não. Isso é um processo cumulativo. E é por isso que a gente entende dessa forma. Olha, minha gente, Estado mínimo, lá atrás, no iniciozinho do neoliberalismo, no iniciozinho, lá Margaret Thatcher, lá, principalmente Margaret, o Estado tem que ser mínimo, ele tem que se preocupar com saúde, com educação e com segurança. A saúde, educação e segurança foi se deteriorando, foi sumindo. O Estado hoje é exclusivamente de segurança, é o que o Estado se preocupa hoje. Né? E é segurança a favor de quê? Da propriedade privada. E contra quem? Contra pobre, contra nativo, contra mulher, contra LGBTS, etc. Mas ele é a favor, o Estado está aí com a segurança para proteger o quê? O que eles chamam de propriedade privada. Né? De repente, vai lá um latifundiário, um invasor de terras no Pará, na Amazônia, invade as terras nativas. O que é que o Estado vai lá fazer? Sentar o bambu. O pessoal do SALE vai sentar o bambu em cima de quem? Dos nativos. Né? Bem, qual é a reação a Davos? Que eu conheço, né? É a reação do Papa Francisco, é a reação do encontro de Assis, é a reação da Greta com todos os jovens, que todas as sextas-feiras, é um movimento lindo de rua, é a reação dos pretos, mas isso ainda é muito pouco diante da avalanche da ação de Davos. Né? Então, o que a gente pode e deve fazer é buscar conscientizar mais e mais gente para a gente ampliar o tensionamento. Então, o meu esforço pessoal, que agora já deixou de ser pessoal desde mais de um mês atrás, é deste grupo que aqui está, é no sentido de quê? De informar para gerar um conhecimento, para que nós tenhamos um conhecimento comum, ou seja, nós tenhamos consciência de em que enrascada nós estamos metidos, para que a gente possa contribuir para o tensionamento com relação à avalanche que vem do consenso de Davos. Então, por favor, se vocês me permitem, e principalmente os meus queridos sindicalistas aqui presentes, né? Baioco, Eurides, Augusto, Heraldo, Paulo Bubac, Solange, todo mundo aqui é sindicalista, ou é sindicalista de coração. Lá atrás, no de Washington, desculpa, no de Bretton Woods, os sindicatos entraram para tensionar com um interesse predominantemente capitalista. Tá? Bem, no grupo 4, vem a história de nós temos que repensar a educação. Não é só repensar a escola, não, tá, Giovanni? É repensar a educação. Tá? E para nós repensarmos a educação, nós vamos ter que batalhar e brigar por um novo tipo de inclusão, que ficou clara a exclusão uma das coisas que a pandemia mais deixou às claras foi a exclusão digital. Todos nós já sabíamos da exclusão de saneamento, de habitação, de escola, de cultura, até a exclusão de emprego, de renda, de alimentos. Mas uma nova exclusão se explicitou, que é a exclusão digital. E que agora é fundamental a gente lembrar, porque dentre os excluídos estão também inúmeras pessoas da chamada classe média. O indivíduo é classe média, tem carro, tem apartamento,
tem escritório, tem computador, mas nem o apartamento dele, nem o computador dele são suficientes para ele fazer home office, a companheira dele fazer... Eu falei ele e ela, né? A companheira, o companheiro fazerem home office e os filhos fazerem homeschooling. Então, nós temos que começar a batalhar por essa questão, né, da exclusão digital. Porque, na minha avaliação, podemos fazer inúmeras discussões, ser excluído das redes, não ter aparelhos, não ter serviços de internet compatíveis em velocidade e em custos compatíveis, é a mesma coisa que há 50 anos não ter caderno, não ter livro. Talvez seja até mais grave, porque lá atrás não tinha acesso ao livro, não tinha acesso, mas tinha acesso ao rádio, tinha acesso a algum tipo de manifestação cultural. Agora é praticamente impossível sem a inclusão digital. Não é? Por onde que a gente tem que começar a discutir? A gente tem que começar a discutir onde nós estamos. Nós estamos perdendo de 1.000 a 0. E nós estamos perdendo de 1.000 a 0 porque vamos dar a mão à palmatória. Nós, da esquerda, desconhecemos Davos. Não nos interessa discutir Davos. Nós, na esquerda, eu estou falando da esquerda institucionalizada. Quantos sindicatos vocês conhecem, sindicatos de esquerda que estão ainda operando, estão discutindo Davos? Quantos partidos políticos estão discutindo Davos? Quantos membros, quantos segmentos da igreja mais progressista, da igreja católica, ou de segmentos evangélicos progressistas estão discutindo Davos? Ninguém. E aí, porque nós não estamos discutindo nem Davos, nem estamos discutindo a quarta revolução industrial, que é prenhe de ameaças, mas é prenhe também ter oportunidades para nós que queremos um outro mundo possível. A robótica, a internet, tudo que a inteligência artificial pode sim ser usada a nosso favor. Se vocês me permitem um paralelo, lá atrás, quando começou a surgir tal de VHS, videocassete, não tinha negócio de videocassete, era usado para quê? Para pornografia. Era usado para pornografia. Você ia no motel, tinha lá. Né? Você ia numa loja de vender, só tinha VHS de filme de sacanagem. Depois a gente não pode usar isso a favor da educação, de tanto. É a mesma coisa. Nós temos que entender, nós não podemos fazer de conta que não existe Davos, não podemos fazer de conta que não existe a quarta revolução industrial, não podemos fazer de conta que não existe uma série de outros fatores aí, de mudanças tecnológicas que podem, sim, ser utilizadas para nos libertar. Elas tanto estão contribuindo para nos escravizar, quanto podem para nos ajudar. Bem, então, vamos pensar da cooptação. E uma das cooptações é isso que foi chamada a atenção para o grupo do Giovanni, né? Olha, Marte e Lua, agora tem que passar para lá. Né? E aí, tem um comentário muito importante de Krenak. Já bagunçaram tudo aqui, então vamos fazer um spa em Marte. Olha que negócio mais louco. Arlindo, está me escutando? Só o Krenak que fala sobre isso. Né? E aí, Matrix, que bom que ele lembraram que Matrix... Arlindo não está me escutando. Tem 1 minuto para concluir, Arlindo. E eu vou concluir. A Matrix é um exemplo mais concreto de que a ficção nada mais faz do que retratar uma realidade. Né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar é que os 7 pontos que estão aí podem ter um outro conteúdo. Por que biodiversidade, por que educação estão fora? Porque não interessa a Davos, não interessa a Monsanto biodiversidade. Não interessa. Ela pode, eventualmente, até botar dinheiro lá, mas a Monsanto o que interessa é pasteurizar tudo, não ter semente crioula, porque ela vai impor a semente que mais interessa a ela. E educação também não interessa colocar. Por quê? Porque as grandes potências do grande capital já entrou na educação, começou, o exemplo mais típico é mas está entrando no restante do mundo também. Obrigado.
vou fazer um esforço hercúleo diante da riqueza do debate que foi trazido primeiro pelo primeiro grupo e agora no segundo grupo. Estou absolutamente encantado. Então, vamos tentar ser rápido. O Brasil está na contramão? Está sim, porque o Brasil é portador de futuro. O Brasil tem uma biodiversidade que é portadora de futuro para a humanidade. O Brasil é portador de uma diversidade cultural que é portadora de futuro para a humanidade. Eu vou só ficar com Câmara Cascudo, que diz que o melhor do Brasil é o brasileiro, e com Darcy Ribeiro, que fala do germe de uma nova etnia brasileira. Só que isso não é consenso entre nós brasileiros. Nós ainda temos uma classe média que dá apoio à ideia de que o problema do Brasil são os nativos e o problema do Brasil é que ele se empreteceu demais. Segundo lugar, determinismo tecnológico. Sem dúvida nenhuma, tem determinismo tecnológico, não só na roda, mas nós também podemos pensar que a tecnologia pode servir para nós liberarmos, nós dissociarmos o trabalho de renda. Ou seja, a tecnologia pode ser utilizada para nós construirmos uma outra forma de inserção do ser humano no processo econômico, social e político. Eu sempre gosto de lembrar que a coisa que mais encantou o nativo quando o português invadiu o Brasil foram as ferramentas em ferro. Por quê? Porque aumentou a produtividade dele. Ele agora, em vez de precisar estar trabalhando na roça 8 horas, ele podia trabalhar só 5 horas. Só que as 3 horas extras ele não usou para acumular. Ele usou para quê? Para cultuar, para se relacionar socialmente. Então, este é o momento. Como é que nós vamos conseguir, tendo toda essa tecnologia disponível, como é que a gente consegue libertar o ser humano para a sua criatividade? Através de uma renda básica universal. Todos poderemos receber, teremos direito a uma renda básica universal. Para não gerar problemas do equilíbrio fiscal, a contrapartida da renda básica universal, para mim, é o imposto básico universal, para em algum momento a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Tem uma outra centralidade, outra questão a respeito, que era entender o capital improdutivo. O capital improdutivo é aquele que gira em torno de ganhos de dígitos. É na especulação da roda do dinheiro 24 horas por dia. Dinheiro sob as mais diferentes formas possíveis, derivativos, etc., etc., não tem tempo aqui para fazer. Então, vamos observar que o capitalismo mercantil, a acumulação era centrada em quê? Era centrada no comércio de mercadorias. Tinha finanças? Tinha, sem dúvida nenhuma. No capitalismo industrial, obviamente, na produção de maquinofaturas. Tinha mercantil e tinha mercadoria e tinha finanças, também tinha. E agora? Capitalismo financeiro. Tem mercantil? Tem, subordinado exclusivamente a esse interesse. Querem saber onde é que está o capital, onde é que está o capital improdutivo? Nos supermercados inteiros. Então, o capital improdutivo está na saúde, na educação, na ArcelorMittal, tá? Em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, o capital improdutivo está lá. É ele quem determina. É ele quem determina. O engenheiro de produção é simplesmente um executor daquilo que um financista de plantão diz: olha, tá pior, a sua produtividade piorou aí. O retorno não está sendo tão bom quanto queria. Isso é capital improdutivo. Sugiro a leitura do Dalbor, que nós aqui nesse grupo já discutimos lá atrás, mas que vale a pena. Nós precisamos entender que crise anunciada essa é a crise do capitalismo, Baiô. É a crise... O presidente do Banco Central dizia: olha, tem uma crise anunciada
para o capitalismo. A crise é a partir da maneira como o capital financeiro está se comportando, botando dinheiro em uma escala de praticamente 1/3 do dinheiro em uma atividade que não é portadora de futuro, porque ela polui demais. E quando o Martin Wolf fala de uma crise anunciada, ele se refere ao seguinte: olha, o cerne é fundamental para a reprodução do capitalismo, a reprodução do capital e, consequentemente, a evolução do capitalismo, é fundamental a tecnologia. Mas a tecnologia tem que estar melhor distribuída. Se está concentrada só na mão de meia dúzia, de 3 ou 4, não tem o futuro do capitalismo corre um risco muito grande. Não é? Aí nós podemos, foi também perguntado a respeito, como é que entra a pandemia? A pandemia entra como uma boa desculpa para um novo consenso. Agora está vendo uma crise aí. Não é, ninguém fala que é a crise do capitalismo. Vocês ouviram falar, Davos falar que é a crise do capitalismo? Ou vocês ouviram a Miriam Leitão falar que tem uma crise do capitalismo? Ou mesmo o Martin Wolf, ele não fala. Ele fala que tem uma crise. Aí, qual é o rótulo bom para a crise? Para socializar o custo da ciência. É a crise da pandemia. E aí surge todos poderosos para resolver o problema da crise, que é da pandemia. Não é a crise do capitalismo, não. Nós temos soluções para isso. Nós temos a 4ª revolução industrial, nós temos a blockchain, nós temos uma série de soluções para isso. Né? Bueno, e a organização sindical, a organização social? Nós ainda estamos patinando com a organização social, que ainda está no campo sindical fortemente condicionado pela estrutura sindical que imperou durante a maquinofatura, chão de fábrica. Nós temos que praticamente não dialoga muito pouco com outros movimentos sociais, dentre os quais eu vou mencionar dos negros, dos nativos, das mulheres, dos LGBTs, etc, etc. Como conciliar, como compatibilizar isso? Olha, tem muita gente muito melhor do que eu que fala, mas a coisa não consegue evoluir. Em algum momento a gente vai ter que pensar nisso, né? Tem uma pergunta: povo trabalhando. Tá. Aí eu tenho uma pergunta aqui que agora eu anotei, não sei como é que funcionou. Bem, como é que o povo, como é que o povo que está trabalhando, o povo está trabalhando, gente, o povo está trabalhando 17 horas. Quem tem emprego está trabalhando pelo menos 12 horas, porque também tem que se transportar para o trabalho. Quem não tem emprego está buscando trabalho e trabalha, às vezes, 17 horas. Os uberizados trabalham 17 horas. Né? Bem, e quem é que articula o povo? Quem é que articula os uberizados, os desempregados, os moradores de rua? Quem articula o povo são a mídia e as igrejas pentecostais. Esses são os grandes articuladores do povo. Articuladores no sentido que determinam o que é que o povo deve fazer, como é que o povo deve reagir. Que é como as pessoas se informam. É só ir para uma favela para ver que a pessoa que está chegando às 6h30, 7 horas do trabalho, né, tem um número bastante substancial delas que mal chega em casa, toma um banho, bota a roupinha melhor, bota a Bíblia debaixo do braço e vai para um culto. E se sente aliviada. E é uma resposta de alívio para a dor dela e dele, poder pelo menos ter um ponto de escuta. Então, eu acho que nós temos... E aí nós vamos chamar a atenção também que não é só o povão, não. A classe média também está nessa vibe. Basta a gente ver o que aconteceu em 2016 e o que continua acontecendo. Como que a classe média também está sendo pautada por aquilo que a Record, por aquilo que o bispo o nome Macedo e tantos outros fazem através dos cultos eletrônicos. Não é? O que fazer? Olha, eu acho que
olhar para Davos. Tá? Olhar para Davos, prestar atenção, está aí. Está aí, nós não temos condições de parar, mas nós temos condições de tensionar. Isso é que eu acredito. Eu efetivamente, se eu não acreditasse nisso, eu ficava com essa história minha que eu fiz com relação a Davos como um exercício intelectual. Estou com tempo, deixa eu pesquisar lá Davos, estou curioso, alguém me falou de Davos, deixa eu lá olhar, e ficava no exercício intelectual. O exercício que eu estou tentando fazer com vocês aqui é um exercício de militância. Eu quero ser um militante para nós tensionar. Não tem nenhuma veleidade de imaginar que vai dar para jogar uma bomba em Davos ou que tem uma solução à la Bin Laden. Até porque eu acho que Bin Laden teve muita coisa que foi construído ali, aquela queda do lado daqueles aviões, etc. Bueno. Arlindo, nós estamos com o nosso tempo estourado e queremos lembrar que nós vamos continuar na próxima quarta, dia 2, né? Maravilha. Deixa eu... Sol, a tradução da roda já está disponível aí no chat, etc. Depois você conversa com o Augusto que ele te manda. Bem, o Estado, uma vez mais, é grupo 7. O Estado é capitalista. Segundo, a exclusão no fórum, a exclusão só interessa ao fórum social. Né? Essa lenga-lenga de humanizar o capitalismo não existe como humanizar o capitalismo. Ele tenta sempre se apresentar como humano. Vocês já ouviram alguém se chamar a empresa se chamar de empresa capitalista? Não, ela se chama de pessoa jurídica. Se humanizou. Virou pessoa. Né? Tem uma diferença, sim, substancial entre Bretton Woods e Washington. Washington não considerou a população. Bretton Woods considerou pelo menos os sindicalizados e, nos países mais ricos, pelo menos a população como um todo. No Brasil, considerou pelo menos a classe média. No Conselho de Washington, ele considerou 1%, por isso que tem 99% por aí. Eu vou encerrar com uma homenagem ao meu querido Carlos Rara. Carlos Rara, a agricultura não existe na agenda, porque a agricultura é a cultura da produção de alimentos. Como é cultura, ela se transmite de geração a geração. O que interessa de Davos é o agronegócio, o negócio de produzir alimentos, que pode, e eles estão se apresentando como possíveis de garantir segurança alimentar, alimentando o povo com veneno. Porque as sojas, etc., mas eles não têm nenhum compro, pelo contrário, querem acabar com a cultura da produção de alimentos, que é a mais antiga cultura da humanidade. Enquanto ser social, o humano existe a partir da cultura de produzir seus alimentos e reproduzir essa cultura ao longo do tempo.